Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Nesse período de pandemia, eu tenho visto muitas postagens nas redes sociais que têm me chamado a atenção. Tem aquele que fala assim: vai para a rua, não tenha medo. Como assim não tenha medo? Quer dizer, duvide do que está acontecendo, do que está sendo recomendado por todos os órgãos de saúde. É estranho, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha cuidado, não se preocupe com os outros. Para mim é isso que quer dizer. Quando a pessoa faz o apelo, vai para a rua e não tenha medo, quer dizer, isso não é nada, deixa para lá, se alguém morrer, morreu, né? Uma outra coisa que tem se repetido muito é o tenha fé, Deus vai nos proteger. Tá, fé é uma coisa, Deus vai nos proteger é outra. E aí eu digo, a pessoa que tem fé, Deus protege, não fica doente, não pega doença, não sofre. Se a gente for olhar a história dos santos, a história das grandes personalidades da história, elas sofreram. E não tinham fé? Os santos tinham fé. O fato deles ter fé quer dizer que Deus não os protegeu? E por isso ficaram doentes? Se a gente for olhar o santo São Francisco de Assis, por exemplo, a irmã Dulce, todos sofreram. Então, uma coisa, o ter fé e que Deus está conosco, independe da gente, não nos isenta de não nos colocarmos em situações que possam colocar nossa vida e a vida dos outros em risco. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a gente tem fé e acredita que Deus vai nos proteger, também temos que fazer a nossa parte para que essa proteção, essa ação de Deus aconteça. Então, não é desculpa. Tenha fé, Deus vai te proteger, sai para a rua e faz o que quer. Isso não é desculpa, a gente é responsável pela vida dos outros. E o fato de ter fé nos dá mais responsabilidade ainda em relação à vida do outro. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se cuide e cuide dos outros. Uma outra coisa que tem se repetido e me chama a atenção: ah, não, aqui no Brasil não vai acontecer o que está acontecendo no resto do mundo. Né? Teve até algumas pessoas que disseram aí que o brasileiro já vive no esgoto mesmo, já vive na sujeira, não vai pegar essa doença, está protegido. Espera aí, as pessoas que estão vivendo em condições subhumanas, elas não pegam doença? Elas estão imunes? Quer dizer, a sujeira dá imunidade? Isso é um pensamento de 1900 e bem antigamente, 1800, 1500, sei lá, de muito tempo atrás, de que as pessoas não tomavam banho para criar uma camada protetora na pele e não pegar doenças. Isso é um pensamento de muito antes da descoberta dos micróbios, das bactérias, daquelas criaturas que a gente não vê e que interferem no nosso organismo. Então, por que a gente acha que brasileiro é melhor que o resto do mundo e que não vai passar por isso? Nós estamos vendo que estamos passando, todos nós estamos passando. Isso independe do país, independe da nacionalidade, independe da condição de saúde, de vida da pessoa. Muito pelo contrário, quem está mais exposto tem mais fragilidade. Quem tem mais fragilidade é acometido de uma forma mais intensa da doença. Os idosos, as pessoas que têm uma doença pré-existente. Então, somos iguais a todo ser humano do mundo, corremos o risco. Outra coisa que tem se falado muito, até repórter, na rádio eu já ouvi falar isso, mas as outras doenças estão matando também, dengue, zika, H1N1 e ninguém está falando nada. Como assim? Primeiro, essas doenças não são, fora H1N1 que é contagiosa, a zika, a dengue, a chikungunya, o sarampo, elas contaminam a pessoa e a pessoa não contamina as outras. É de um mosquito, é por uma outra condição que contamina aquela pessoa. As viroses respiratórias, H1N1 e agora a Covid-19,
Elas têm um alto poder de contaminação. E a Covid, ela tem um agravante. Ela ataca diretamente o pulmão, uma doença altamente respiratória, em que as pessoas precisam de UTI, aparelhos respiratórios e equipe especializada. E ninguém está preparado para isso. Não tem UTI suficiente, não tem respirador o suficiente, não tem equipe preparada suficiente. Não é qualquer médico, não é qualquer enfermeiro, não é qualquer agente de saúde que pode entubar a pessoa e ligá-la no respirador. Precisa de um treinamento, né? Tanto que tem aí algumas iniciativas de médicos socorristas treinando outros médicos, enfermeiros, para poder atender, porque a coisa é crítica. Ela não é qualquer pessoa, nem qualquer atendimento, nem qualquer remédio que vai dar a possibilidade da pessoa resistir à doença. Tenta ficar sem respirar. Porque uma coisa é você sentir dor o tempo todo, sentir o mal-estar, é até vomitar, né? Ficar desidratado, você reidrata, você dá antitérmico, você dá banho para passar a febre. Agora, respirar não tem substitutivo, tem a máquina, tem o respirador, e que não tem o suficiente para todo mundo. Então, é uma grande diferença. E a Covid-19, em 44 dias, ou seja, já uns dias atrás, ela já matou mais que dengue, H1N1, sarampo, chikungunya e zika em 2020. Então não vem dizer que as outras doenças estão matando e ninguém está falando, não é a mesma proporção. E a gente é ingênuo se for por esse argumento de achar que é a mesma proporção, não é nada, que estão fazendo muito alarde para a Covid. É uma coisa muito séria. Por exemplo, na Suécia, que optou por não ter isolamento social, a situação já está crítica, porque começou e disparou de uma maneira muito rápida. A Itália, que demorou um pouquinho para determinar esse isolamento, já teve que tomar a decisão de que idosos de 80 anos ou mais não terão acesso a respiradores para poder deixar os respiradores para os mais jovens que têm mais possibilidade de sobrevivência. E mais uma questão, as pessoas idosas ou com comprometimento de saúde, elas ficam mais tempo no respirador para se recuperar. Se recupera sim, né? Uma coisa que as pessoas dizem também, não estão mostrando os casos de sucesso. Então, é só você acompanhar os noticiários, sempre tem a amostragem dos casos de alta, dos casos de sucesso. É um volume grande? É, mas o volume de mortandade é absurdo em relação a número de população, a número de doentes, chama muito mais atenção, né? E essas pessoas que têm comprometimento, elas ficam mais tempo nos respiradores, elas precisam de mais tempo desse acompanhamento na UTI. Então elas demoram para liberar o equipamento. E aí outras pessoas vão ficar na fila e não vão ter acesso, porque os equipamentos estão escasseando, já está chegando no limite crítico. Lá no Amazonas, eles já ocuparam todos os leitos de UTI, os respiradouros. Para uma pessoa que está na fila esperando o respirador conseguir o respirador, tem que esperar alguém morrer para desocupar, né? Ou melhorar muito e não precisar, que demanda muito tempo e essa pessoa aqui não vai aguentar esperar, né? Eles até têm lá em Manaus alguns respiradouros a mais, mas não tem equipe treinada para poder usar e acompanhar aquele paciente. Então a coisa é crítica. E eu fico pensando se as pessoas são ingênuas, se as pessoas são alienadas, ou se é uma questão de índole, de ser ruim mesmo, de ser egoísta, de estar pensando só em si mesmo. Porque não é possível que não esteja vendo o que está acontecendo no mundo, no Brasil. Isso é uma doença inventada para mexer com a economia, para vender equipamento, né, de EPI. Como assim, gente? A gente está vendo os casos. Será que nós não estamos vendo nas nossas famílias, ou nas famílias dos nossos amigos, ou nas famílias dos nossos conhecidos, os casos de doença e óbito? Acho que todo mundo está vendo.
né? Só se estiver cego, alienado, né? Não quero ver, então não vejo e fica por isso mesmo. Então são postagens na rede social, né, que levam algumas pessoas a acreditar naquilo que está sendo dito, a não questionar, que levam as pessoas a se arriscarem e que levam a não refletir. E esse é um momento de profunda reflexão pessoal e social. Esse é o momento em que a gente separa as pessoas que se preocupam com o coletivo, que estão aí tomando ações pelo coletivo, que estão fazendo iniciativas se preocupando com os outros, daquelas pessoas que não estão nem aí com o próximo, nem com o seu próximo mais próximo. Porque se eu vou para a rua e falo assim, não, nada vai acontecer comigo, eu estou sujeita a adquirir o vírus e mesmo que eu não fique doente, eu vou contaminar outras pessoas que vão ficar doentes. Então eu estou pensando em mim e rezando para não ficar doente, né? Então vamos torcer que eu não fique. Mas e os outros que estão próximos de mim? Aí eu contamino o meu filho, que vai lá e contamina a sogra, que vai lá e contamina a pessoa mais doente, até que morre. É uma linha, né? E não é uma pessoa só que a gente contamina. Então é um momento da gente refletir. É o momento da gente perceber a lógica capitalista. Porque é uma coisa que me incomoda muito. Pensar que crianças são dependentes da merenda escolar como talvez única refeição no seu dia e como as escolas estão fechadas, essas crianças estão passando fome? Como assim? As famílias tinham que ter meios e condições para suprir as necessidades de alimentação dos seus membros. E aí a coisa é tão distorcida que depende da criança ir para a escola para poder comer. Então, sábado, domingo, férias escolares, feriados, ela não come. E aí a gente tem que criar meios da merenda escolar chegar até essa criança para ela não morrer de fome? Não deveria ser a gente criar meios para essa família ter condições de alimentar as suas crianças adequadamente? A gente está vendo aí, está ficando evidente as mazelas sociais da população em situação de rua, que sem voluntários, sem organizações que se mobilizam para aquele atendimento, sem as pessoas na rua doando, estão sujeitas a morrer além da doença, de fome. Como assim? Não deveríamos ter uma sociedade de direitos, como diz a nossa Constituição, e como diz o Estatuto do Direito Humano e tantos outros aí, de que toda pessoa tem direito à alimentação, moradia, saúde? Não deveríamos ter o direito? Essas pessoas não deveriam estar supridas as suas necessidades básicas de alguma maneira? Tem que depender dos outros? A gente tem ouvido falar também da paralisação da economia e que isso vai gerar desemprego. E aí a gente vê as notícias, né, desta ajuda aí mensal para os autônomos, para as pessoas que estão desempregadas há muito tempo. Por que a gente tem tantos autônomos? Pelo desemprego. Pela organização da nossa sociedade que não capacita as pessoas para o mercado de emprego, porque se a gente for ver as vagas de emprego e os desempregados, eles não se casam, porque a pessoa que não tem capacitação, treinamento que aquela vaga está pedindo. E a gente não faz nada, ou faz muito pouco, para que essa pessoa tenha uma ascensão e consiga chegar a esse emprego. Então a nossa estrutura de sociedade está toda errada. E isso está ficando muito evidente agora. E se a gente não tiver um olhar para assistência social, para a política de direitos, para que as pessoas tenham os seus direitos básicos assistidos, né? Nós vamos ter aí mais do que uma pandemia de Covid-19, uma mortandade grande de fome, de frio, de tudo, o que não precisaria ter se a gente fosse uma sociedade centrada no ser humano, uma sociedade igualitária. Eu não estou falando de comunismo, de revolução, eu estou falando da gente pensar no próximo, da gente pensar como sociedade, da gente pensar no bem-estar do outro.
porque todas as pessoas têm o direito à moradia, ao atendimento, à saúde. Olha o absurdo dos Estados Unidos, que é considerado um país, né, desenvolvido, não tem sistema de saúde público. Como assim? As pessoas pagam impostos, mas não têm direito a receber atendimento de saúde? E aí a gente vê um grande número de mortandade nos negros, que são excluídos e que, por não fazer um tratamento preventivo, às vezes nem sabe que tem uma diabetes, que tem uma hipertensão, que tem um problema de saúde, quando são acometidos, vêm a óbito rapidamente, porque a pessoa já não se cuidava de outras coisas, isso foi só um agravante, porque não tem sistema de saúde. Eu ouvi uma médica dizer esses dias numa reportagem que as pessoas não vão nos médicos, né, não vão para o atendimento de saúde lá, porque dependendo da situação, ela vai ficar endividada pelo resto da vida dela, pagando aquela conta, como se ela nunca mais fosse precisar do sistema de saúde se ela não precisasse de outras coisas. Que a pessoa paga o que pode. Só que esse o que pode, que geralmente é muito pouco, vira uma dívida para a vida inteira. Que tipo de sistema de sociedade é esse? Que não pensa no bem-estar da população, que é o que compõe a sociedade. Então, esse é o momento da gente pensar criticamente em todas essas coisas, da gente procurar informações para esclarecer aquilo que para a gente está nebuloso, da gente se preocupar com o outro. No período das eleições, a gente teve até muitos memes, muitas discussões que, por conta do antagonismo dos candidatos e dos eleitores, criou-se briga entre famílias, entre amigos, né? Se separou as pessoas. Eu acho que esse é o momento da gente refletir isso novamente e pensar nos que querem o bem da sociedade e nos que não estão nem aí. Eu, pelo menos, estou fazendo uma limpa nas minhas redes sociais porque tem comentário que eu não aguento mais, que eu acho radical demais e eu acho que está mostrando a má índole da pessoa. E isso é o que me pega. Não é a ingenuidade, não é a falta de informação, é a má índole que eu percebo nos comentários, nas postagens, naquilo que a pessoa está elegendo como prioridade. Então a gente tem que aproveitar esse momento para refletir internamente e socialmente na nossa sociedade. É um momento de tomar atitudes de solidariedade e é o momento da gente pensar o que nós queremos enquanto sociedade daqui para frente. Que a gente não saia do mesmo jeito, da mesma maneira que a gente estava antes. Tem que amadurecer. A gente está tendo um tempo de ficar em casa, um tempo de refletir, um tempo de prestar atenção nas coisas, em que as mazelas, as dificuldades estão ficando mais evidentes e a solidariedade também. O tempo da gente pensar nas pessoas que estão doando as suas vidas, principalmente os profissionais de saúde, os profissionais de segurança e tantos outros aí que estão tendo que ir trabalhar, não podem seguir o conselho do fique em casa, para que outras pessoas possam ficar em casa e possam ter o atendimento. Então, é um momento de profunda reflexão, pessoal e social. E se você está nestes pensamentos, nestas falas que eu apontei, reflita, por favor. O que está te movendo, o que está te movimentando nesse momento e nessa direção? É isso que eu queria refletir hoje e eu gostaria que você comentasse aí outras coisas que as pessoas estão dizendo, né, nas redes sociais, que estão dizendo na sua vizinhança, na sua família e que servem para a nossa reflexão desse momento. Comente aí, por favor, no post, né? Se você gostou, também pode curtir. Se você não gostou, pode falar também. E eu estou esperando a sua reflexão. Por hoje é isso. Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Pensemos a respeito e até a próxima.